Existem obras que não sobrevivem ao tempo. Obras como os desenhos dos irmãos Fleischer, ou mesmo Looney Tunes das antigas. Essas com temas polêmicos que não conseguem sobreviver à evolução que o tempo traz em uma sociedade. Porém, existem obras tão impactantes que sobrevivem até as mais degradantes trapaças do tempo. Kiruku e a Feiticeira é uma das obras que sobrevive não só tecnicamente, como tematicamente ao tempo. É uma obra leve, descontraída e com um subtexto que, quando se vê quando criança, não vê a complexibilidade do tema abordado. Hoje vamos falar dessa obra que sobreviveu ao tempo, uma história simples que conseguiu ser impactante. Hoje vamos falar sobre Kiruku e a Feiticeira. Antes de começar, um recado importante: nesse momento está rolando a campanha do livro Senhores de Ur, obra de ficção criada pelo autor Ricardo Quartim e lançada pela Kyber Editora, uma pequena editora do meu amigo Franjo Escultor, que também vai lançar quadrinhos, livros e outras grandes obras, inclusive uma obra minha. Vai lá dar uma olhada na descrição e no fixado e adquira seus Senhores de Ur. E atenção, é por tempo limitado. Aliás, vou colocar outras obras da Kyber que estão de graça para quem assinar o Kindle Unlimited. Recado dado, então vamos pro vídeo. O nascimento da lenda. Dotado de inteligência, sem esforço nasce Kiruku, uma lenda que mudaria para sempre a história da pequena vila onde se passa a história do filme. O filme já começa com o pequeno Kiruku nascendo, cheio de perguntas, já determinado a viver plenamente. Esse começo não só mostra o primor técnico dessa animação, mas como ela mostra uma simplicidade em ir direto ao ponto, sem era uma vez, sem há muito tempo numa terra distante. O filme, como toda e boa lenda contada ao redor de uma fogueira ou cântico, começa sem sabermos onde e quando, mas sim os motivos, os personagens e a trama. Kiruku é um recém-nascido, uma criança pura que corre logo atrás de salvar seu vilarejo, dominado pela feiticeira Karabá, uma feiticeira que a princípio é má por ser má, mas ao longo da trama vamos descobrindo o porquê da feiticeira ser quem ela é. Do vilarejo ela exige ouro, ela tira água e procura semear o mal para o seu belo prazer. Todos os homens da vila foram lutar contra Karabá, mas todos falharam, todos supostamente devorados pela feiticeira. Mas Kiruku, uma criança tão determinada que nasceu sozinho, sem esforço, na hora de seu nascimento, chegou para mudar tudo. Dirigido por Michael Ocelot e lançado em 9 de dezembro de 1998, Kiruku et la Sorcière é um filme de fantasia que retrata uma lenda africana, em que um recém-nascido superdotado, que sabe falar, andar, correr muito rápido, se incumbe da tarefa de salvar sua aldeia da feiticeira Karabá. Uma obra de baixo orçamento que não foi reconhecida pelos investidores. Foi concebido como um projeto artístico, sendo necessário 2 anos para financiar o filme e 4 anos para a produção da obra, com o orçamento final sendo de 25 milhões de francos ou 3,8 milhões de euros, que convertendo dá mais ou menos uns 20 milhões de reais. E olha que para a época foi considerado baixo orçamento. Isso é claro se considerarmos que animações são um dos estilos mais difíceis de se fazer e muito caro de se produzir, isso até nos dias de hoje. Sobre o enredo. O primor técnico dessa animação numa época em que o VHS dominava o mercado e o cinema criava obras cada vez mais complexas que moldava a forma como se cria a sétima arte. Vários filmes que para nós foram esquecidos, na Europa e no Oriente eram ovacionados. O cinema francês, depois de criar obras experimentais como as ficções fantásticas de René Laloux, começou a explorar lendas e contos, indo de carona nas produções Disney, que usava e abusava de fábulas europeias. Como vários países foram colônias da França e hoje falam como sua língua nativa o francês, nada melhor do que trazer a cultura e as lendas desses lugares tão ricos em cultura. A África, sendo o berço do mundo, tem uma quantidade incontável de histórias, mas como sempre, vemos apenas histórias do norte africano, que contavam sobre o Egito, os impérios que habitavam os países que estavam
estavam mais próximos da África, mas nunca a África subsaariana. Kiruku chega mudando isso, contando uma lenda que situa entre as regiões próximas ao Senegal, adaptando e misturando referências das lendas locais. Michel Osselot escreveu o roteiro livremente inspirado em um conto africano. Ele encontrou a ideia inicial em uma coleção de contos populares da África Ocidental, coletados por Equibert, administrador das colônias francesas, em 1912. Em um dos contos, uma criança fala ainda dentro do ventre da mãe e exige nascer. Ela responde sem perder a calma. A criança nasce sozinha, depois se lava sozinha e imediatamente vai enfrentar uma bruxa que ameaça a aldeia. Essa criança prodigiosa que inspira Kiruku é Izegani, nome original da criança do conto, que ficou famosa pela versão dada por Bobu Hama, autor nigeriano. Michael Osselot mantém o início da história, mas faz muitas alterações no resto da história, de modo que o cenário final é em grande parte invenção dele. No conto original, a criança tem tantos poderes quanto a bruxa, além de outros detalhes acrescentados e tirados por Osselot. Galera, desculpa pela minha dicção ruim em algumas partes em que eu vou falar alguns nomes. Por exemplo, Michel Osselot, que eu tô falando errado praticamente toda hora aqui. E Equibert, a única coisa que eu falei mais ou menos certo ali, pegando ali a pronúncia do Google ou de alguma coisa assim. Então, vocês me desculpem por conta disso, tá? O subtexto. O filme tem um subtexto muito sutil. Karabá, a feiticeira, dentro do contexto do filme, é um simbolismo da exploração. Mas além disso, ela simboliza a tristeza em si, a frustração com os homens. Tudo isso com um espinho cravado nas costas, marca de um acontecimento que mudou para sempre seu passado. Acontecimento que fez com que ela transformasse os homens da vila em seus objetos decorativos, seus soldados. Plot no filme que fica subentendido. O pequeno Kiruku simboliza uma jornada, a jornada do crescimento, mas ao mesmo tempo a imagem do impossível. O fato da criança nascer sozinha, se lavar sozinha e logo partir ao objetivo de salvar o seu vilarejo cria uma alegoria forte sobre o crescimento. Uma criança que nem cresceu, mas já é um guerreiro naturalmente. A alusão da pureza. Kiruku seria o próprio bem, a personificação do bem puro. Já Karabá simboliza uma força de vingança, como o mal. Os dois seriam duas forças opostas, praticamente a mesma força, com propósitos e motivações diferentes. Se não entendeu, tudo bem, vou explicar. A partir de agora terá grandes spoilers, fique por sua conta e risco. O nascimento da tragédia de Karabá. Karabá não é uma vilã, pelo contrário, ela é uma vítima de anos de abuso. Ela é uma mulher que perdeu seu amor pelo mundo. Com um espinho cravado nas costas, a feiticeira má é um símbolo de ressentimento. Aquele espinho não só simboliza uma dor literal da mulher, mas a falta de esperança, a sua tragédia. Quando um homem partiu seu coração, quando homens a violentaram, e isso é subentendido no filme, ou seja, eu estou deduzindo isso. Ela culpou todos os homens da aldeia. Ela foi contra todos os que fizeram ela de objeto. Assim, seguindo numa ordem literal, ela os fez de objeto, literalmente, os transformando em seus objetos pessoais. Quando todos condenaram e a julgaram por ela ser uma feiticeira, ela lhes tirou suas riquezas, não só as materiais, como as simbólicas, seus maridos e logo a tentativa falha de tirar-lhe seus filhos. Existem muitos fragmentos subentendidos sobre a feiticeira. Tudo o que falei é o mais básico da subtrama do filme. Kiruku, acima de tudo, dentro da história, simboliza a esperança, a tomada da paz. Ele, como quase a paz personificada, agora luta contra a vingança, a dor e o ressentimento. Ele simboliza o amor, aquilo que cessa a dor de Karabá. Quando Kiruku salva Karabá, imediatamente os dois se casam, os dois criam um relacionamento.
E dessa relação, simbolicamente, vem o equilíbrio, a relação de duas forças opostas. Kiruku imediatamente cresce ao ser beijado pela agora curada de suas mágoas, a feiticeira. Ele termina sua jornada como uma boa jornada de um herói. Ele aprende e amadurece. Bom, esse foi meu vídeo e minha interpretação sobre essa obra atemporal. Essa obra que carrega em si muitas mensagens e subtextos. Uma obra que mostra a humanidade. Essa obra que ao longo dos anos, desde que eu vi quando eu tinha 6 anos de idade, sempre me intrigou e me fez amar mais ainda animações. Se você gostou dessa obra, como eu, não deixe de ver estes vídeos que falam sobre obras tão fantásticas como essa. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar para mais amantes da arte. Espero ver você em mais jornadas como essa. E até o próximo vídeo, maníacos!